Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Putz Bits e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à leitura da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com o comentário de Paulo Alves Franco. Oitavo artigo. O consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7, no artigo 7º dessa lei, deverá ser fornecido por escrito ou por meio de que demonstre a manifestação de vontade do titular. Diz um conhecido adágio popular: palavras o vento leva. Assim, o consentimento do titular de dados pessoais, ao consentir, deve fazer por escrito ou por uma declaração reduzida a termo de presença da autoridade competente ou de seu procurador, para que fique devidamente registrada a sua manifestação de vontade. A lei não se A lei não diz se o titular de dados pessoais, depois de consentir, pode se retratar a exemplo da queixa e da representação no prazo de 6 meses. Porém, entendemos que pode, porque a retratação é um direito subjetivo da pessoa e poderá ser usado em qualquer situação jurídica, exceto se coagido mediante violência ou grave ameaça. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. O consentimento feito por escrito torna-se um documento público que deve constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais, devendo figurar como anexo dos autos de tratamento de dados. A literatura representa uma gama de termos sinônimos para o documento de informação e consentimento. Termo de consentimento esclarecido, consentimento pós-informação, consentimento livre esclarecido ou até mesmo formulário de auto formulário de autorização de tratamento ou termo de aceitação de tratamento médico cirúrgico. Ao nosso ver, o título dado à documentação não é fundamental para a sua validade, mas que ele cumpre o dever de informar e consentir. Todavia, a expressão adotada por grande parte da doutrina jurídica e pelos tribunais pátrios é termo de consentimento informado. Consentimento informado pode ser definido como sendo uma decisão voluntária, verbal ou escrita, protagonizada por uma pessoa autônoma e capaz, tomada após um processo informativo para aceitação de um tratamento específico ou experimentação, diz Joaquim Clotet. Importante frisar que o consentimento informado poderá se dar de forma oral ou escrita. Todavia, a validade desse instrumento como meio de prova, no caso de uma demanda judicial, depende de sua documentação. Assim, para ter eficácia, deverá ser feito por escrito, assinado pelo paciente, que deve escrever de próprio punho: li, entendi e estou de acordo. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto na lei, diz o parágrafo 2. O controlador, ao obter o consentimento do titular de dados pessoais, deve exigir que ele faça por escrito e, se possível, firma reconhecida em cartório, por questão de segurança jurídica, porém, em conformidade com o disposto nessa lei em comento. O consentimento feito oralmente não terá validade jurídica porque não enseja fidelidade do titular que em algum momento resolve se retratar ou se desmentir do que foi dito ao controlador. O titular de dados não estará proibido de consentir oralmente, porém, o consentimento deve ser reduzido a escrito para que possa surtir efeitos legais com eficácia jurídica. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento, diz o artigo 3º, o terceiro parágrafo. Defeitos do negócio jurídico são vícios do consentimento como erro
o dolo e a coação, que se fundamentam no desequilíbrio da atuação volutiva relativamente à sua declaração. Esses vícios aderem à vontade, penetram-na, aparecem sob a forma de motivos, forçam a deliberação e estabelecem divergência entre a vontade real. Se o titular dos dados pessoais for coagido a consentir, haverá vício de consentimento e não prosperará. A lei não diz que o consentimento pode ser dado por preocupação, porque exige que seja dado pelo próprio titular. Mas entendemos que se o titular dos dados não souber, não puder ou não quiser assinar no consentimento, esse poderá ser assinado a seu rogo por alguém de sua confiança. Parágrafo 4. O consentimento deverá referir a finalidades determinadas e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais são nulas. Tudo que fazemos na vida deve ter uma finalidade, principalmente com respeito à vida material e espiritual, porque sem finalidade não chegamos a lugar algum. Por isso, o consentimento do titular aqui tratado deve revestir de finalidade, ou seja, os motivos que levam a consentir que possam surtir seus efeitos legais com eficácia jurídica. Autorizações genéricas para o tratamento são aquelas não específicas, ou seja, não atingem somente um objetivo, mas vários. Autorizações genéricas, sem menção à finalidade específica do tratamento, conforme se recomenda acima, serão nulas. O consentimento deve definir a causa que justifica e seu pedido ao titular dos dados pessoais ao transpor tal entendimento para a realidade da LGPD. Deve-se considerar que eventual risco relaciona ao tratamento das informações que poderá ser coletadas necessitará de alerta ao titular, principalmente quando se estiver diante de um dado pessoal sensível, relacionado à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde ou vida sexual, dado genérico ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Parágrafo 5º. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante a manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados por tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação nos termos no inciso 6 do capítulo do artigo 18 dessa lei. O consentimento pode ser revogado pela autoridade competente se estiver apresentando vício de consentimento, como coação física, psicológica ou mental, ou ser obtido mediante grave ameaça. E, nesse caso, o próprio titular dos dados pode requerer sem nada ter que pagar, a mediante facilidade no atendimento. Devendo ser ratificados os tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anterior manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação nos termos do inciso 6 do artigo 18 da lei em comento. A revogação do consentimento ocorre no momento em que se retira sua validade por meio de outra. A norma revogada sai do sistema, interrompe o curso de sua vigência. Parágrafo 6º. Em caso de alteração de informação referida nos incisos 1, 2, 3 e 5º do artigo 9 dessa lei, o controlador deverá informar ao titular com destaque de forma específica o teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-los caso discorde da alteração. Alteração de informação é a substituição de um dado por outro e, se assim ocorrer, o controlador deve informar ao titular dos dados sobre o que foi alterado, devendo esse analisar atentamente quais itens dos seus dados que forem alterados e, se não concordar com a alteração, pode revogar o seu consentimento por ato próprio, perdendo o consentimento, seus efeitos legais e eficácia
jurídica. Então, pessoal, essa foi a leitura do artigo 8 da LGPD, do 8º artigo. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!